convidar você a abrir a sua Bíblia comigo ou ligá-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Para a gente encerrar essa série que foi feita no Summer Camp, chamada Frutificar. Eu queria olhar com você Marcos capítulo 4, versos 1 a 20, e desse texto tirar algumas lições sobre frutificação no reino. Como a nossa vida deve frutificar para o reino de Deus. Deve produzir as realidades do reino de Deus, o que Jesus nos mostra aí. Nesse texto, Jesus está contando uma parábola. Na verdade, essa parábola que ele conta é conhecida como a parábola do semeador. Ele diz que um homem sai a semear e ele lança a semente a esmo, e parte das sementes caem à beira do caminho, outra parte cai num solo com pouca terra, outra parte cai no meio de espinhos e outra parte cai num solo bom. E aí ele diz que cada uma dessas sementes que caem em cada um desses lugares tem uma interação diferente. A que cai à beira do caminho, ela nem chega a germinar, porque um pássaro vem e a come. A que cai na terra com pouco solo, ela nasce rapidamente, mas ela não tem raízes profundas, então quando o sol esquenta ela murcha. A que cai no meio de espinhos, ela cresce, mas os espinhos crescem juntos e a sufoca e ela fica sem dar frutos. Mas a que cai em boa terra, ela produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E então, depois, quando Jesus está sozinho com os seus seguidores, com os seus discípulos, ele explica essa parábola para os discípulos, porque os discípulos vêm a ele e dizem para ele: Senhor, nós não entendemos nada desse negócio, essa aula de agricultura que o Senhor deu aí, a gente não está entendendo, né? O que significa? E aí Jesus então explica para eles a parábola, e quando ele vai explicar a parábola, ele diz algo que é muito interessante. Ele diz assim: se vocês não entenderem essa parábola, como é que vocês vão entender o reino? Como vocês vão entender as outras? Como vocês vão entender os outros ensinos? Então, para Jesus era fundamental que nós compreendêssemos essa dinâmica da semeadura do reino, da interação do reino, da presença do reino, de como o reino chega na vida das pessoas e como as pessoas interagem com a realidade do reino de Deus. Então, se você prestar atenção na parábola, você vai ver que a semente do reino de Deus, ela é lançada em 4 solos, porque de fato Jesus não estava dando uma aula de agricultura, ok? Jesus na verdade está falando da semeadura do reino. Quando ele vai explicar a parábola, ele diz assim: o semeador é aquele que semeia a palavra do reino. E a palavra é semeada em corações diferentes, não é? Em tipos de pessoas que reagem de forma diferente. E comparando a parábola com essa realidade do reino, a semeadura com a realidade do reino, a gente vai ver que na história da parábola que Jesus conta, a semente é lançada em 4 solos. À beira do caminho, com pouca terra, no meio de espinho e num solo bom. Então ela é semeada em 4 solos, mas ela germina apenas em 3 solos. Ela germina no solo que tem pouca terra, ela germina no solo que tem espinhos e ela germina no bom solo. E ela cresce apenas em 2 solos. Ela cresce no solo que tem espinhos e ela cresce no bom solo. Mas ela só produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um, ou seja, ela produz frutos numa medida crescente em um solo, no bom solo. Então, eu não sei se você já tinha visto essa projeção na parábola, não é? Mas ela é assim. Geralmente, quando eu dou aula lá no seminário, eu uso essa parábola, eu sempre pego a turma. Eu falo assim: em quantos solos a parábola foi semeada? Não é? Aí o pessoal fala: em 4. Aí eu falo: em quantos ela cresceu? Em 1. Eu falo: não, está errado. Aí depois fala: em quantos ela nasceu? E eu vou vindo, e o pessoal, na maioria das vezes, não presta atenção nisso. Mas isso é algo importante. Por quê? Porque Jesus está mostrando para a gente que o reino de Deus, embora ele seja o reino de Deus, e embora ele tenha todo o poder, ok? Quando ele vem ao nosso encontro, ele precisa de uma interação da parte da gente com ele. E dependendo da interação que a gente tem com o reino, algumas coisas acontecem na vida da gente e outras coisas deixam de acontecer na vida da gente. Então, em algumas pessoas, o reino nem chega
a germinar. Eles ouvem, as pessoas ouvem a mensagem do reino, ouvem a palavra do reino, ouvem o evangelho do reino, mas aquilo que eles ouviram não faz efeito nenhum na vida deles. Por quê? O que impede que o reino de Deus germine? De acordo com Jesus, é Satanás. Olhe aí na sua Bíblia, que você abriu ou ligou. Marcos capítulo 4, verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra que nelas foi semeada. Então esse texto nos mostra que isso acontece porque esse ser chamado Satanás, a palavra Satanás significa adversário, ok? Esse ser que é adversário daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ele atua na vida das pessoas, causando uma cegueira espiritual que gera incredulidade para com aquilo que elas estão ouvindo. Isso acontece na nossa sociedade através dos múltiplos sofismas que nós temos. As múltiplas ideias que são apresentadas para a gente, como sendo realidades, como sendo verdades. Veja como a palavra de Deus explica isso para a gente, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim: o Deus desta presente era perversa. Esse Deus é Satanás. Cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando o reino de Deus vem, quando o reino de Deus é proclamado, quando o reino de Deus é apresentado, nós estamos tendo um confronto de poderes. Está havendo um choque, ok? De poderes. O reino não está sendo semeado numa situação de neutralidade na vida das pessoas. Há esse ser que é o adversário daquilo que Deus quer realizar na nossa vida, e ele nos engana, causando uma cegueira no nosso entendimento, em relação às realidades do reino de Deus, em relação às realidades de Deus, em relação às realidades, às verdades concernentes ao evangelho. E ele não faz isso com uma carranca, né? Eu sou Satanás, né? Ele não faz isso assim. Se fosse assim era fácil, ele dava um tapa no chifre dele e resolvia o problema. Mas não é assim, ok? É sutil. É sutil. A gente começa a ter pensamentos, a gente começa a ter ideias, a gente começa a desenvolver conceitos que parecem ser muito verdadeiros, muito corretos, muito certos. E aí a gente vai se convencendo dessas, as escrituras chamam isso de sofismas, não é? Sofisma é uma mentira com uma aparência de verdade, não é? A gente vai se convencendo dessas coisas e a gente vai sendo iludido, entendendo que nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos dele, nós não precisamos dessa realidade. Nós continuamos na situação que Gênesis 3 mostra para a gente. Nós continuamos achando que nós podemos ser deuses para nós mesmos. Então, o que impede que o reino de Deus germine na vida de muitas pessoas é que elas estão sendo enganadas por esse ser. Ok? Isso é muito importante nós entendermos isso. Porque as escrituras insistem conosco que o nosso inimigo não são pessoas. Não são as pessoas. Muitas coisas que as pessoas fazem, elas fazem na sua ignorância. Às vezes, como foi citado aqui, nós vemos uma situação, eu nem vi isso, mas nós vemos uma situação como essa que foi citado sobre a questão lá do carnaval e tudo mais, e às vezes a gente fica bravo e fica irritado com as pessoas. Mas veja, a gente tem que ter compaixão dessas pessoas. Misericórdia delas. Ah, mas elas afrontaram Jesus. Eu não sei se Jesus se sente tão afrontado por isso, não. Jesus é maduro o suficiente para essas coisas não aborrecê-lo. Tá? Quem fica afrontado com isso somos nós. Ele não acha... Você acha que Jesus... Nossa, olha lá, falaram que o diabo mordeu meu pescoço, que coisa. Você acha que Jesus liga para um negócio desse?
Ele sabe quem ele é. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas, porque eles estão cegos. Eles não entendem a realidade. Porque tem um ser que está cegando o entendimento deles. Mas Jesus continua e ele diz que o reino interage na vida de algumas pessoas e ele começa a produzir alguma coisa na vida dessas pessoas. Mas isso que ele começa a produzir na vida das pessoas não é levado adiante. Acaba rápido, seca-se rápido. O que impede que o reino de Deus cresça na vida de pessoas que num primeiro momento se abriram a ele, se abriram à mensagem? De acordo com Jesus, é o medo. O medo é o que impede pessoas que num primeiro momento recebem o reino, se abre para ele, se abre para a mensagem do evangelho e diz, nossa, sabe que esse negócio faz um sentido, um certo sentido? Que legal, rapaz, eu senti um negócio diferente, que coisa, olha, nunca tinha... E aí fica animado, fica alegre, né? Vai no Summer Camp, volta animado, né? E tal. Mas aí daqui a pouco começa a acontecer situações na sua vida, começam a haver problemas, desencontros, dificuldades que se dão em torno do nome de Jesus, do fato dele ter começado a ter um relacionamento com Jesus, dele começar a acreditar em Jesus. E aí ele começa a sentir essa situação e de acordo com Jesus ele fica com medo disso. E o seu medo murcha a realidade do reino que estava sendo introduzida na sua vida. Olha o que Jesus diz nos versos 16 e 17 de Marcos 4. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Ou seja, medo. Enquanto está tudo bem, enquanto a experiência com Deus, ou com a presença dEle, ou com o relacionamento dEle, é experimentar as bênçãos, o seu favor, está maravilhoso. Mas quando ele começa a perceber que pessoas começam a criticá-lo, que pessoas começam a abandoná-lo, que pessoas começam a se opor a ele ou a ela, por causa dessa nova relação que ele está começando a desenvolver com Jesus, ele abre mão. Mas veja, isso acontece na vida das pessoas, ou na nossa própria vida, mediante a mentira. Que o alvo da nossa vida é evitar o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer, a gente dá um nome que é masoquista, né? Masoquista. Ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento faz parte dessa era má. Jesus é o nosso modelo, não é? Ninguém viveu uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus em termos humanos, como Jesus viveu. Ele se fez um ser humano e como um ser humano, ele viveu uma vida com Deus como nenhum de nós aqui viveu. E ele sofreu. Ele sofreu. Então muitas e muitas vezes nós somos iludidos com essa ideia de que se eu estou com Deus, se eu ando com Deus, se eu me relaciono com Deus, se eu creio nele, então eu não vou sofrer. Eu não vou ter problema, não vou ter dificuldade. Mas essa não é a realidade. Deus não existe para impedir que a nossa vida tenha sofrimento. Ele experimentou na vida dele todo o sofrimento que essa realidade de queda traz para a vida de qualquer ser humano. O medo é gerado porque a gente tem essa ideia que Deus existe, que se Ele existe, então, Ele não vai nos deixar sofrer.
Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Se estiverem dizendo todo mal contra vós, não por causa de Jesus, o negócio está feio. Ok? Se nós somos seguidores de Jesus e as pessoas estão dizendo todo mal contra nós, mas não é por causa de Jesus, então a gente tem que consertar as coisas na nossa vida. Mas se a gente estiver andando com Jesus, Jesus diz aqui: bem-aventurado, agraciados, abençoados são vocês quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Qual é a reação? Ele diz: exultai e alegrai-vos sobremaneira. Essa palavra no grego, exultai, deem saltos de alegria. Se eu estou sofrendo perseguição por causa de Jesus, se eu estou sofrendo oposição por causa de Jesus, se pessoas têm falado mal de mim por causa de Jesus, se pessoas têm mentido a meu respeito por causa de Jesus, Jesus diz que não é para eu entrar em depressão, não é para eu ficar angustiado. Ele diz: salte de alegria. Uau, Jesus, louvado seja o teu nome. Porque eu estou vivendo com o Senhor e as pessoas estão achando ruim por causa disso. Por que a gente deve exultar de alegria e alegrar sobremaneira? Não é por causa do sofrimento. Veja por quê. Ele diz assim: pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus não está dizendo que é para a gente ser masoquista. Ele não está dizendo que é para a gente ficar feliz porque a gente está sofrendo. Ele está dizendo que se nós estamos sofrendo por causa dele, então a gente não precisa ficar em depressão, nem em ansiedade, nem aborrecido. Nós podemos ficar felizes. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma esplêndida recompensa para receber. Assim como os profetas tinham. Veja, isso foi o que motivou Jesus a sofrer. Hebreus nos diz isso. O escritor aos Hebreus diz assim: e Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, sofreu, morrendo pelos nossos pecados. Veja, Jesus deu a vida dele, se sacrificou, sofreu, porque ele sabia a recompensa que ele ia receber. Então eu vivo aqui, e eu enfrento lutas aqui, dificuldades aqui, porque eu tenho uma visão de lá. Mas quando isso não é assim, então o medo toma conta do meu coração e o reino de Deus murcha na minha vida. E o que é que faz com que o reino não frutifique? O que impede o reino de frutificar na vida da gente? É a ambição. Olha o verso 18 e 19, por favor. Jesus diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que faz com que o reino de Deus se instale em mim, mas não flua de mim? O que faz com que o reino de Deus encontre lugar para ser semeado, germinar, crescer, mas não produz fruto nenhum para abençoar a vida das pessoas? A ambição. De acordo com Jesus, é a ambição. É o desejo que nós temos de ter o reino, mas continuar tendo as coisas da presente era má. Isso ocorre mediante a não compreensão de quão mais extraordinário é a vida do reino de Deus para a gente. Jesus, numa outra parábola, ele vai dizer que o reino de Deus é como um homem
que encontra um tesouro no campo. É como um homem que encontra uma pérola de maior valor. O que Jesus está dizendo com essas parábolas é: a vida que o reino de Deus vai te oferecer, ela é extraordinária, ela é mais maravilhosa do que qualquer outro tipo de vida que você possa ter, qualquer outro tipo de experiência que você possa vir a viver, qualquer quantidade de coisas que você consiga acumular. E aí, a gente lê as Escrituras e a gente fala: uau, é mesmo. A vida de Moisés foi uma vida extraordinária, não foi? Nós olhamos para a vida dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, eu não sei você, mas eu olho e falo: cara, que vida! Pedro, João, Paulo. Olho para a vida de homens do Antigo Testamento, que ainda estão na velha aliança, mas que já experimentam de Deus. Elias, Eliseu, Enoque. Eu falo: uau, que vida que esses caras tiveram. Você não acha que é extraordinário? Você está no meio de um monte de dificuldades, um monte de lutas, você está numa situação, sei lá, briga de torcida, caiu ali de paraquedas, e aí os seus olhos enxergam a quantidade de anjos que estão ali ao seu redor. A vida de Eliseu era assim. Eliseu tinha os olhos abertos para a realidade espiritual. Quando nós caímos, nós perdemos a visão do mundo, como ele realmente é. A gente só consegue enxergar coisas que os nossos olhos físicos veem. Mas existem coisas que os nossos olhos físicos não veem. E elas existem. Isso não é extraordinário? Eu não sei você, mas eu quero ter uma visão assim. Onde eu for, onde eu estiver, eu olho, enxergo. Nossa, olha a quantidade de anjos que tem aqui. A vida de Pedro está numa prisão. E aí à noite está preso com as algemas. E de repente as algemas soltam. Ele sai andando e ele atravessa a porta que está fechada. Ele anda, atravessa o portão que está fechado. Cara, isso não é extraordinário? Que quantidade de dinheiro que você vai ter que vai te dar uma vida mais extraordinária do que essa? Que viagem que você vai fazer que te dá uma experiência mais fantástica do que a de Filipe, depois que ele batiza o eunuco, que inspirou o teletransporte do Jornada nas Estrelas. Terminou de batizar o cara, apareceu lá em Antioquia. Estava lá com o cara, em Cesareia, né? Não Antioquia, em Cesareia. Estava com o cara lá no caminho de Samaria, batiza o cara, tchum, aparece lá do outro lado. Ela fala: esse que é o teu problema. Esse que é o teu problema. Sabe? Esse é o problema da igreja do século 21. A gente não acredita nessas coisas. Nós achamos que isso é história. Isso é realidade, meu querido. Isso é a vida que você tinha que ter, que eu tinha que ter. Sabe por que nós não temos? Porque o nosso coração está cheio de ambição ainda, por outras coisas, que não o reino. Esses caras morreram para tudo. É por isso que eles tinham a vida que eles tinham. Porque eles morreram para tudo. Aí eu vejo essas coisas e olho para a minha vida e falo: ah, Senhor, eu tenho que quebrar minha vida de novo. Eu quebro meu vaso. O vaso é sua vida, tá? Não vai quebrar um vaso lá da sua casa não, que você vai ter que comprar outro. O vaso é tua vida. Aí eu leio a história da igreja, a história dos avivamentos. Eu vejo um homem chamado Charles Finney, que foi um avivalista do século XIX, ele chega numa fábrica cheia de mulheres trabalhando,
e ele entra na fábrica e ele, sem falar nada, quando ele entra, as mulheres começam a se ajoelhar e elas começam a chorar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa-me, Senhor. Isso é uma vida extraordinária. Essa é a vida que eu quero. Essa é a vida que a gente precisa perseguir. Mas sabe, essa não é uma vida que a gente alcança enquanto a gente não entende que o reino de Deus é essa vida extraordinária. João nos diz em 1 João 2, 15 a 16: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, tem uns textos na Bíblia que eu queria que não tivesse na Bíblia. Mas estão. Então, esse é um. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é que você não ama a Deus, é que o amor de Deus não está em você, meu. Não está. Ah, mas não está. Não está. Não está. Pois tudo o que há no mundo, e aí ele vai especificar, as paixões da carne. A paixão da carne aqui não é a paixão por aquela picanha, certo? Maravilhosa. Okay? Essa daí você pode continuar apaixonado. Não é essa a paixão da carne. É a paixão da carne, os desejos, né, da nossa natureza rebelada contra Deus, que já está crucificada com Cristo. E que a gente não deveria mais dar atenção para ela. Mas se a gente está dando atenção, então é porque o amor do Pai não está em nós. As paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então o que impede o reino de frutificar na nossa vida é a ambição que divide o nosso coração entre a vida extraordinária que o reino de Deus nos oferece e tantas outras realidades menores que parecem ser tão extraordinárias, mas não são. O quarto solo é o solo que Jesus diz que produz frutos. Esse é o solo em que o reino de Deus não só se alojou, mas o reino de Deus se reproduziu para outros. Veja, esse exemplo do fruto é muito interessante porque qual é a árvore que dá fruto para ela mesma? Nenhuma, não é? Toda árvore frutífera dá fruto para os outros. A árvore frutífera, ela não frutifica para ela, ela frutifica para os outros. É os outros que vão lá e usufruem. Então veja, o reino de Deus vem e ele produz em você para que ele possa dar através de você e através de mim. E que frutos do reino são produzidos em e por nós? Jesus diz assim: todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Essas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. Qual é a farta colheita que eu e você devemos dar se o reino de Deus está em nós e se nós não admitimos que as ambições da nossa vida sufoquem o reino? Eu quero te dar 3 exemplos. Primeiro, frutos de amor. Frutos de amor. 1 João 3, 16, 18 diz assim: nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí João, nos conhecendo, não é? Porque assim fica muito genérico, eu dou a vida pelo irmão. Ele diz assim: se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitude e verdade. Então, frutos de amor
não são frutos meramente de sentimentos que nós temos pelas pessoas, mas são frutos de ações concretas que nós tomamos em favor das pessoas. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida, abençoando pessoas. Esse é um fruto do reino que é gerado em nós. Um outro exemplo que eu quero te dar são frutos de generosidade. Como eu disse, a igreja é um povo generoso. Nós somos um povo generoso. Você é uma pessoa generosa. E se você não estiver sendo, você está sufocando aquilo que você é. Você não está deixando fluir aquilo que você é. Porque o Evangelho me tornou e te tornou pessoa generosa. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 9, 6 a 8 e o verso 11. Ele diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. De novo, como Jesus, ele não está dando aula de agricultura aqui. Ele não está falando de semeadura, de semente, que você vai plantar milho, alface. Não é disso. Ele está usando uma metáfora para falar sobre o nosso investimento. Investimento financeiro. Aqui é especificamente dinheiro que ele está falando. É só você ler o contexto. Para a expansão do reino de Deus. Ele está dizendo, aquele que semeia com fartura, aquele que investe com fartura, aquele que é generoso no seu investimento para que o reino progrida, ele vai colher também para a vida dele com fartura. Ele diz assim, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. A minha generosidade não pode ser uma generosidade por medo e não pode ser uma generosidade por ganância. Tem que ser uma generosidade por alegria, por satisfação de ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Ele diz assim, certos de que Deus é poderoso, faltou um P aí, para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Veja, Deus é generoso para comigo, Ele é generoso para com você. Para quê? Para que a gente possa transbordar de frutos, transbordar de toda boa obra. Por quê? Porque a árvore não produz para ela mesma. Ela é cuidada e ela transborda para os outros. E ele diz assim, no verso 11, sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser, de novo, generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Generosidade é fruto do reino de Deus na vida da gente. Aqui tem promessas valiosas. Eu acredito nelas. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Isso tem a ver com prosperidade do reino. O reino de Deus nos garante que se nós somos generosos, se nós somos fiéis, se nós somos pessoas que receberam o reino e que transbordam o reino, nós vamos ser enriquecidos em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa ser generosos. Em qualquer ocasião, não para a gente guardar para a gente, em qualquer ocasião, e veja, em todas as áreas, não é só a perspectiva financeira, conhecimento, inteligência, capacidade de ser efetivo e produzir bastante no seu trabalho, no seu emprego, criatividade, não é só dinheiro, ok? Generosidade de forma geral, Deus está fornecendo para a gente. Uma coisa que me inquieta muito com relação à igreja, enquanto povo de Deus, é que muitas e muitas vezes nós deveríamos estar à frente de processos, à frente de empreendimentos, e nós ficamos lá atrás.
Quem tinha que estar ditando os rumos da economia do Brasil são vocês. Os cristãos que deveriam estar fazendo isso. Quem tinha que criar novas coisas, ter novas ideias, novos projetos, elaborar novas empresas, para fornecer trabalho para as pessoas, são vocês, os cristãos, os seguidores de Jesus que deveriam fazer isso. Quem tinha que ser inovador na educação, são vocês. Nós, sabe, eu dou aula no seminário. O David aqui foi meu aluno. Eu já tem mais pastor, ex-aluno meu do que... Eu não quero só dar aula no seminário, eu quero ser o melhor professor do seminário. Eu quero ser o melhor professor do seminário. Eu quero ser o cara que todo mundo fica esperando, como de vez em quando eu ouço lá do pessoal que já passaram, né? Nossa, eu lembro do primeiro ano, a gente tinha aula com você na quinta-feira. Todo mundo ficava esperando ansiosamente por quinta-feira para ter aula com você. Essa tem que ser a sua postura. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. O melhor. Você tem que ser o melhor arquiteto, o melhor design de interior, o melhor economista, o melhor funcionário, o melhor patrão. Você tem que ser o melhor. Sabe, a gente tem uma falsa humildade. A gente desenvolveu uma falsa humildade. A gente tem medo de ser bom naquilo que a gente faz. Ah, fulano é orgulhoso. Nós temos que ser humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Jesus foi a pessoa mais humilde que pisou nessa terra aqui. E ele era bom em tudo aquilo que ele fazia. Muito bom. Então Deus quer nos dar sabedoria em abundância, para a gente ser generoso com isso. E também vai entrar recursos financeiros. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é dono. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, às vezes eu fico me perguntando, bom, se o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata, e esse dinheiro não está na mão de cristãos, mas está na mão de, muitas vezes, de ímpios, de pessoas que não estão nem aí com Deus, por quê? Por quê? Porque nós não estamos sabendo honrá-lo como a gente deveria honrá-lo. Não é uma ideia minha, Tiago que diz, pedis e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para esbanjar com seus próprios prazeres. Sabe, uma pessoa que não tem relacionamento com Jesus, ele pode se enriquecer e se enriquecer muito, esbanjando tudo que ele tem com seus próprios prazeres, porque ele não conhece Jesus. A graça comum de Deus não vai interferir nisso, não vai impedir que isso seja assim. Mas se eu conheço Jesus, Ele vai me dar muitos recursos, se esses recursos estiverem sendo usados generosamente para abençoar o reino de Deus. Senão Ele não vai me dar. Por quê? Jesus disse, se você não for fiel naquilo que não tem valor nenhum, como é que eu vou colocar você naquilo que tem realmente valor? Um último fruto, um último exemplo. Frutos de poder. Frutos de poder. Frutos de amor são gerados pelo reino estar em nós. Frutos de generosidade são gerados pelo reino estar em nós. Mas também frutos de poder são gerados pelo reino estar em nós. João 14, 12 e 13 diz assim, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Obras como as minhas vocês farão, e obras maiores do que essas vocês farão. Jesus está falando de poder aqui, da manifestação do poder do reino. Milagres, sinais e maravilhas, cura, ressurreição de mortos. É disso que ele está falando aqui. Por quê? Porque essas são as obras que ele fez no Evangelho de João. É disso que ele está falando.
E mais uma vez, vem a nossa questão. A gente não vê essas coisas, a gente não faz essas coisas como deveríamos estar fazendo, e aí a gente diz assim: ah não, mas isso não é mais assim. Ah não, não é bem isso que Jesus quis dizer. Uai, então você está chamando Jesus de mentiroso? Ele fala para Filipe: se você não crê que o Pai está em mim por causa do que eu estou falando, creia pelo menos por causa das obras que Ele faz. As obras que eu realizo. Frutos de poder. O poder de Deus que muda o casamento de uma pessoa. O poder de Deus que tira uma pessoa definitivamente das drogas, do vício. O poder de Deus que cura uma pessoa. O poder de Deus que liberta um cativo. O poder de Deus que faz com que um cara ganancioso que nem Zaqueu se torne um sujeito generoso. Cadê esse evangelho do poder? Sabe, muitas vezes eu e a Suzy conversamos e a gente fala de algumas situações que a gente ouve de pessoas e de cristãos e pessoas que dizem que são cristãs e a vida delas está um caos tão grande quanto aquelas que não são cristãs. E a Suzy sempre me diz: amor, eu queria que você me explicasse onde é que está o poder do evangelho. Nós precisamos crer nisso, queridos. Porque o fruto do poder do reino quer se manifestar através da nossa vida, como se manifestava através da vida de Pedro, como se manifestava através da vida de João, como se manifestava através da vida de Paulo, como se manifestava através da vida de Jesus. Porque é a vida dele que vive em nós. Como se manifestava através da vida de Finney, que chega num lugar e a presença dele, a presença de Deus com ele, faz com que as pessoas digam, as mulheres digam: nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida. Frutos do reino. Para a gente refletir em casa, qual dos 4 tipos de solos mais representa a sua vida? Talvez você esteja aqui me ouvindo essa noite e mais uma vez você está ouvindo algo que o adversário vai arrancar de você. Você foi convidado, veio, escutou, vai voltar e vai ser enganado. Mas, não, isso é emocionalismo, deve ser desse jeito. Talvez você esteja aqui essa noite e você esteja vivendo desses momentos de euforia. Quando a euforia passa, você se distancia de novo de Jesus, se distancia da igreja, até a próxima euforia voltar para você vir de novo. Talvez essa seja a realidade da maioria de nós. Nós estamos sufocados por tantas ambições e nós não produzimos frutos do reino. Ou se produzimos frutos mirrados, poucos. Ou nós estamos nessa dimensão de dizer: Deus, eu quebro a minha vida aos teus pés, porque eu quero ser esse solo que produz a 30, 60 e 100 por 1. Segunda questão: que decisões você vai tomar para que seja um solo que frutifique a abundância do reino? Porque esse é o solo que Deus quer que você seja. E aí eu quero sugerir algumas atitudes que você pode pensar. Expressarei meu amor a Deus por meio da adoração e obediência em amar o meu próximo. Essa é uma atitude que você pode tomar esse ano. Outra: serei fiel na entrega de meus dízimos e ofertas como primícias. Será uma prioridade no meu coração para demarcar a generosidade. Outra decisão que você pode tomar. Uma última: correrei
correr isso aí. Correrei o risco da fé para ver o reino de Deus se manifestar com poder através da minha vida. Como? Orando por enfermos. Ah, mas tem os médicos. Então, na época de Jesus também tinha médico. E mesmo assim ele falou, vão e orem pelos enfermos. Curem os enfermos. Lucas era médico. Os médicos têm um lugar deles. Não exime você obedecer a ordem que Jesus te deu e me deu. Vão e cure os enfermos, orem por eles. Impõem as mãos sobre eles e orem por eles e cure os enfermos. É risco. Isso é um risco de fé. Ah, mas isso não acontecer nada. E o que tem? O que tem? Não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Faz aquilo que Ele está mandando e pronto. Dando palavras de encorajamento às pessoas. Corre um risco. Ah, não vou falar com aquela pessoa não. Vai que ela acha ruim. Corre um risco. Correndo um risco de fé, de proclamar o evangelho do reino. Não tenha medo. Corra um risco. Deus nos surpreende. E muda a tua mente. Larga essa mente racionalista que você tem. E começa a pensar com a mente de Jesus. Pensa com a mente dele. Você vai ver que coisa extraordinária. Sabe o que é pensar com a mente dele? Eu vou terminar com esse exemplo. As coisas acontecem na vida da gente muitas e muitas vezes e a gente fala assim, ah, foi coincidência. Coincidência é um conceito do presente século, não é um conceito do reino de Deus. No reino de Deus não tem coincidência, não. Não tem nenhuma coincidência no reino de Deus. Ontem, eu estava em Novo Hamburgo dando um treinamento lá, de evangelismo, no reino. E aí nós fomos fazer um exercício. Fui terminar com 2 exercícios de ativação, de dons. Um deles a gente chama de caça ao tesouro. A gente ora e pede para Deus dar um tesouro para a gente. Alguém, que é um tesouro para o coração dele, e ele quer ir essa pessoa através da gente. Como estava chovendo muito, a gente não podia sair para evangelizar, a gente fez exercício para Deus dar o tesouro durante a semana. E aí eu ensinei e orei para o pessoal orar, repetir a oração e depois o que viesse na mente marcar. Aí, logo que eu terminei de orar, vieram 2 palavras na minha mente. Acabei de orar, veio Sandra e Ruiva. Veio a palavra Sandra e veio a palavra Ruiva. Não significa que a Sandra é ruiva, tá? Vieram essas 2 palavras. Aí eu contei com um exemplo. Falei, ó, acabei de orar, vieram 2 palavras. Formou na minha cabeça, Sandra e Ruiva. Falei, então é mais ou menos assim. Tinha dado um exemplo lá para eles, né, de uma escola de evangelismo que a gente tinha feito. Aí o segundo exercício era você compartilhar palavras, boas palavras uns com os outros. A gente chama de palavras doces. E aí eu chamei o pessoal para frente para fazer esse exercício, que tinha que ficar em dupla. Aí quando as pessoas vieram para frente, tocou o celular de uma pessoa. Ela voltou e pegou o celular. Quando ela pegou o celular e ela olhou o nome na chamada, qual era o nome? Sandra. Aí você fala o que para mim? É coincidência? Você vai ter a coragem de falar para mim que isso é coincidência? É isso que você tem que mudar na sua mente. Você tem que parar de pensar assim. Se eu acredito num Deus que é sobrenatural, se eu faço uma oração, se depois dessa oração vem o nome Sandra, em seguida toca um celular, tem 1 zilhão e milhões de nomes, e o nome que aparece é Sandra, eu vou falar que foi coincidência? Eu falei, Deus já deu o meu primeiro tesouro. Oba! E eu pedi para o cara, retorne o telefonema dela, eu vou falar com ela. Aí ele voltou o telefonema, falei, alô, o pastor está aqui e tal, quer falar com você? Aí entendi, alô, Sandra, tudo bem, Sandra? Aí contei para ela o que aconteceu, você está precisando de alguma coisa? Aí eu quebrei o fêmur. E eu estou me recuperando, eu falei, eu vou orar por você, Jesus vai te abençoar na sua recuperação. E aí eu orei por ela.
é ser naturalmente sobrenatural, querido. Você levanta de manhã na sua cama e fala assim: Jesus, abençoe meu dia, dirija meus passos. Aí você encontra com pessoas e acha que foi coincidência? Por que você não entende que cada encontro seu foi Jesus dirigindo seu passo àquela pessoa? Mude a mente. Corra riscos pelo reino. E você vai ver como é que frutifica o reino na sua vida e a partir da sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Eu quero te louvar pela sua presença e por tudo aquilo que a gente experimentou aqui. Eu quero pedir, ó Deus, que aquilo que nós acabamos de estudar na tua palavra não sejam apenas informações e conceitos para nós, sejam realidades práticas na nossa vida. Ative essas realidades na nossa vida, Senhor. Nós queremos ter uma inteligência espiritual. Nós não queremos ter uma inteligência natural. Nós queremos ter a inteligência que Jesus tem. Nós queremos lidar com a vida do jeito que Jesus lida. Faça isso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor. Amém.